Olá pessoal, aqui é o Marcelo do Expansivamente e hoje eu estou aqui junto com o pai para a gente bater um papo com vocês. Ou seja, a gente quer trazer alguns exemplos rapidamente sobre os assuntos que a gente abordou nos nossos últimos vídeos, e principalmente dividir com vocês o porquê que é tão importante a gente falar dessas fases iniciais do desenvolvimento humano. Vida intrauterina, nascimento, primeira mamada. Por que isso? Porque muitas pessoas podem chegar e dizer assim, tá, é um assunto legal, é curioso, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Na prática. Na prática. O que acontece? O pessoal hoje está muito preocupado, com os desafios que tem lá pela frente, que tem para enfrentar. Tem um ditado que diz assim, é para frente que se anda. Mas o que acontece? E daí a gente vai falar lá, mas lá do útero da mãe, o que aconteceu? As pessoas às vezes podem estar se perguntando o que isso tem a ver. Justamente porque aí se formam essas bases que irão constituir futuramente tanto a nossa personalidade quanto o nosso comportamento. Exatamente. E para vocês entenderem, para a gente tentar ficar um pouquinho mais claro, a gente quer dar somente uma palhinha rapidamente hoje, o porquê que as coisas são importantes nesse processo. Eu quero trazer um exemplo, o pai vai trazer outro, mas uma coisa que eu queria colocar para vocês é a questão, que eu falei no outro vídeo, no vídeo passado ali, a da primeira mamada teórica, Eu já expliquei ali porque teórica, porque é a primeira vez que o bebê recebe um alimento fora do útero materno, É teórica porque antes, lá dentro do útero, ele já se alimentava, ele já recebia importante, meu filho, alimento. Que além da primeira mamada teórica representar essa primeira mamada fora do útero materno que você está falando, ela é uma fase que se estende até o 4º mês, então ela não se restringe unicamente a essa primeira mamada. Isso é Exatamente, importante, claro. Até o 4º mês de vida. Então vejam bem, um fato importante, que eu acho que é extremamente importante. Ao nascimento, ao parto, a mãe recebe o bebê, muitas vezes aquele bebê vem chorando, e o que a pessoa pensa? Tá com fome, E qual é o movimento que se faz? Coloca o bebê no peito. Isso é um aspecto até cultural, Culturalmente é isso que se vê. Nasceu, Chorou, tem que ser alimentado. E chorou, tá com fome. A primeira coisa é fome. O que mostra, meu filho, uma falta de empatia Exato. Da pessoa cuidadora em relação àquele ser que está ali. Eu fico imaginando quando tu coloca isso, a gente se colocando naquele lugar, Quer dizer, tu tem aquele impacto do mundo absolutamente novo na tua frente, em todos os sentidos. Será que a gente vai querer mamar? Ou a gente quer se situar, se reequilibrar nesse processo? Ou seja, quem foi que disse que o bebê já nasceu com fome, E o que acontece? Muitas vezes a mãe, tá ali, é tudo muito novo, tem pessoas ao redor, dá comida, dá mamar, E a mãe coloca esse bebê, muitas vezes coloca o bebê literalmente, com a boca na mama. Coloca o seu seio na boca da criança. Sem saber o que isso pode acarretar futuramente na vida das pessoas. Então aqui acho que a gente pode dar um exemplo, eu vou deixar até você falar, com o processo da espontaneidade. Marcelo, Hélio, o que tem a ver, se eu sou uma pessoa que não sou espontânea, com isso? Tu tá me dizendo que isso aconteceu nessa fase da minha vida, que isso pode ser... espero que alguém faça algo por mim. Exatamente. Que relação tem isso com esse momento que nós estamos falando? Um simples momento da mãe pegar a criança, o bebê até então, e dar colocar essa criança no peito e não colocar as necessidades da criança na frente, ou seja, perceber se essa criança tem fome ou não tem fome, deixar essa criança buscar esse peito. Eu acho que é importante a gente falar isso, porque todo mundo que é pai e mãe aí de primeira viagem, ou até não sendo primeira viagem, isso é importantíssimo as pessoas terem esse conhecimento aí. Porque isso implica, meu filho, em primeiro lugar,
a capacidade da mãe de lidar com a sua própria ansiedade, tá? Para que ela não coloque a sua ansiedade sobre as questões necessárias ao bebê que está ali surgindo, né? Que está ali nascendo. No caso, é uma ansiedade dela em achar que a criança está com fome, né? Então, O bebê tá com fome. veja uma coisa, meu filho, né? É uma série de situações, eu falava há pouquinho, né? Esse impacto do novo, né? Que está mobilizando a ansiedade dessa mãe e dessa criança. Né? Então, eu citaria, isso é um universo, né, gente, de situações, né, que ocorrem aí, né, e de tarefas, né? Depois nós vamos trabalhar um curso que trata exatamente sobre isso, caminhos da evolução pessoal. Que tarefas, por exemplo, existem aí dentro desse período, digamos, da fase intrauterina ou do nascimento até o 4º mês de vida, por exemplo, que é essa fase que a gente está trabalhando agora. Tá? São muitas tarefas. Tá? Que vão refletir hoje. Exatamente. Hoje e futuramente, né? Quem está preocupado com o futuro, né? E futuramente. o que eu quero me ater a isso, tá, Marcelo? Que tem a ver com essa questão da ansiedade da mãe, se houve empatia, né? Se houve uma possibilidade de você, por exemplo, se identificar com essa mãe, né? Com a figura materna, com os cuidados da mãe ou não, né? Então, entre esse universo de situações, eu pensaria uma questão que para mim me parece fundamental, né? Que tem a ver com isso que tu iniciou falando agora. Né? Se você foi oportunizado a criar o mundo, a lidar com o mundo a partir de você mesmo. Tá? Oportunizado, essa é a palavra. Teve a oportunidade. Por exemplo, quando tu estavas falando da mãe ofertar o seu seio e não colocar o seio na boca... Tem uma diferença aí, né? Preste muita atenção nisso, né? Da oferta do seio ou da colocação. Né? O que isso implica? Né? Exatamente isso que nós estamos falando agora. Né? Na tua possibilidade de você lidar autonomamente com o mundo, buscando, por exemplo, o seio, descobrindo, aí veja bem, é todo o início do processo de criatividade que se dá aí, né? Ou se você depende unicamente de alguém, né, que faça isso por você. Por exemplo, a mãe coloca o seio na tua boca para que você mame. Isso vai reverter nas perspectivas futuras. Hoje você vai depender, vamos supor, que ao invés de você tomar a iniciativa, chamar, bater no peito e tomar pé das tuas situações, você vai depender que o outro faça por ti. E às vezes as pessoas ficam analisando assim, tá, mas por que isso acontece, né? Por que a outra pessoa sempre está esperando pelo outro? Da onde é que vem isso? Vejam da onde nasce isso. Por isso que a gente fala, né, lá nos primeiros momentos de vida, por que a gente bate tanto nessa tecla, porque realmente tem muita importância esse processo, né? Na verdade, até aproximadamente 1 ano de idade, gente, toda a nossa base de desenvolvimento, de comportamento e de formação da personalidade já está ali formada, com 1 ano de idade. Então é por isso que, quando a pessoa quer entender por que eu sou dependente de alguém, não adianta ela pegar fatos somente atuais, né? Porque a pessoa em si é um todo. Ela não pode cortar uma fatia do bolo, por exemplo, e entender que ali está a sua dificuldade. Ela é o todo, é o bolo inteiro, né? Por isso esse processo, né, de a gente poder entender isso desde a formação dessas bases, né? Esse é um dos exemplos, né? Tu queres colocar outro exemplo que encaixa aí nesse tema? Em relação, por exemplo, à questão das tarefas que fazem parte desse processo de amamentação, nós poderíamos, por exemplo, pensar aí a capacidade que se desenvolve nesse período desse bebê adquirir as noções de espaço e tempo. Ah, sim. Isso é aí. Nesse, aí dentro desse período, né, até o 4º mês. Tá? As noções de enfrentamento da realidade, como nós estamos vendo. Né? É aí também a questão da junção do nosso psiquismo com o nosso corpo. Também é aí. E é a partir dessa junção que isto vai rumar ao processo da formação do nosso eu. E além, gente, dessas tarefas básicas que eu estou citando muito rapidamente para você, muito sumariamente em função do tempo, existem outras que já vêm se desenvolvendo. Nós vimos que a criatividade, por exemplo, se forma lá na fase intrauterina. Né? Então é importante nesse momento aqui, próximo dos 4 meses, digamos,
que essa criatividade que lá se desenvolveu também se mantenha se desenvolvendo de forma adequada. Então o que eu quero dizer? Que é um conjunto de situações que ocorrem concomitantemente. Eu diria assim, ó, é muita informação para um bebê, né, que está ali, né, dando seus primeiros passos em relação ao mundo, passos simbolicamente, porque nem caminhar caminha ainda, né, mas recebendo, né, essa gama de informações, né, que ele tem que dar conta que é tudo novo, né, num ambiente absolutamente desconhecido para ele. Nem de si mesmo ele tem esse conhecimento ainda. Né? E vocês devem estar se perguntando aí, né? Bah, mas eu jamais imaginei, né? Bah, bem coisa de gaúcho falar, né? Eu jamais imaginei que eu não poderia ter alcançado, vamos supor, né? O peito, eu não sabia disso. Quanta coisa, né? Realmente, pessoal, tem muita coisa nesse processo, tá? Tem muita coisa que é importante a gente saber lá das primeiras fases, né? Não só para quem está sendo pai e mãe agora, né? Mas para quem vai ser e para quem tem os seus filhos, porque tudo isso vocês vão ver que muitas falhas a gente pode reparar agora, né? Mas não se preocupem, né? Tá vindo aí no Expansivamente o curso Caminhos da Evolução Pessoal, onde vai ter todas essas etapas discriminadas, o que pode acontecer, os reflexos em cada uma dessas etapas, dessas tarefas. Né? O que a gente tem que ter atenção, né? Para não ocasionar futuramente tal fato no decorrer da vida dessa pessoa, né? Que na verdade, isso, né, pai, é um cuidado com o filho, né? Sem dúvida. É aquele bem que a gente mais ama. Né? Tem essa parte que você coloca, por exemplo, de uma mãe saber como lidar, como cuidar do seu filho. Né? E tem o fato da gente também, até na condição de adulto, localizar aonde vem, né, essa problemática, aonde ela se origina, e restaurar isso. A partir daí a gente fazer essa ressignificação. Exatamente. Né? Descobrir, né? Ou seja, é um trabalho, esse trabalho que a gente está montando para vocês aí no Caminhos da Evolução Pessoal, é um trabalho de conhecimento, né? De prevenção e também de reestruturação de toda a caminhada da evolução pessoal aí. Que reflete, né, hoje nas nossas vidas, né? A gente é aquilo que a gente vem se formando ao longo de todos os anos do nosso desenvolvimento. A gente é tudo isso, a gente não é só uma parte. Exatamente. Ok, pessoal? Um abração do Expansivamente aí a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Ótima semana a todos. Boa semana. Tchau, tchau.